Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos continuar então mais uma aula sobre introdução à farmácia, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a legislação farmacêutica. Nos últimos assuntos nós estávamos falando, né, sobre produção de medicamentos, armazenamento, formas corretas de dispensar essa medicação, então como que é importante o uso racional do medicamento. Só que é muito importante que vocês, já que vocês estão entrando na área farmacêutica, que vocês conheçam a legislação farmacêutica, ou seja, as leis que acabam ditando as regras para que a gente possa executar o nosso trabalho, né, e as nossas funções farmacêuticas. Vocês terão uma disciplina chamada legislação farmacêutica, onde vocês acabarão vendo, né, com mais detalhe, muito mais leis, entendendo as suas posições, mas aqui o meu intuito é só passar algumas dessas leis para que vocês possam entender quais são as funções e as responsabilidades da área farmacêutica, tá? Por que eu falo da área farmacêutica? Porque eu sempre falo para vocês, aonde tem o farmacêutico, tem o técnico em farmácia. É claro que o farmacêutico, ele acaba tendo uma responsabilidade maior, né, porque ele é o responsável técnico sobre aquele estabelecimento, seja a drogaria, a manipulação, a UBS, a farmácia hospitalar, a indústria. É claro, né, que está nítido isso, mas é importante que o técnico de farmácia conheça a legislação farmacêutica para saber também onde que ele está atuando. E para saber que determinadas funções ele pode resolver, né, ou ele pode encaminhar, deve, né, encaminhar para o farmacêutico. Então, é muito importante que todos que estejam envolvidos na área farmacêutica conheçam a legislação, tá bom? Então, a área farmacêutica, ela é fiscalizada, né? Qual que é o intuito dessa fiscalização? Não é apenas o órgão fiscalizador, ele não tem como função apenas penalizar, né, o estabelecimento ou até mesmo um profissional. Ele não está ali só para dar multa. Por que todo mundo, o órgão Anvisa, conselho, só vem ali para fiscalizar e aplicar multa? Não, não é verdade, tá? Os órgãos fiscalizadores, eles estão ali no intuito de orientar o profissional quanto às suas funções e suas responsabilidades técnicas. Então, olha, você pode e deve fazer tais funções, tá? Quando a gente impõe essas regras, quando o órgão fiscalizador impõe essas regras, a gente garante uma qualidade no serviço. E qual que é o intuito? Se nós estamos trabalhando com medicamentos, né, o intuito não é restabelecer a saúde do nosso paciente ou de uma população, não só restabelecer, porque nós também trabalhamos com ações profiláticas, então evitar que aquela população fique adoecida. Então, esse é o papel do farmacêutico, esse é o papel do técnico de farmácia, sempre o quê? Orientar. E os órgãos fiscalizadores estão presentes justamente para fazer isso, para impor regras para que esse serviço farmacêutico seja prestado com qualidade. E assim a gente tem a garantia da segurança dessa população. Então, a gente garante a integridade para quem irá ser servido, certo? Que no caso é a população. Então, olha só, quem são os órgãos fiscalizadores do âmbito farmacêutico, tá? Em primeiro lugar, eu tenho a Anvisa, tá? A Anvisa é um órgão fiscalizador federal, ou seja, ela rege o Brasil inteiro, o país inteiro, tá? Anvisa, para quem não lembrava, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vou arrumar aqui para vocês, ó, de Vigilância Sanitária, tá? Então, ele é um órgão superior sanitário, ele não vê só a dispensação do medicamento, ele vê todo o âmbito, né, limpeza, instalações de segurança, iluminação, controle de temperatura, tudo, né? Então, ele não fiscaliza também só a área farmacêutica, tudo que está envolvido com saúde, então, consultório de dentista, consultório de fisioterapia, clínicas, salões de estética, tudo que está envolvido saúde,
Alimentação, então padaria, restaurante, lanchonete, né? E estética, no caso das clínicas, salão de manicure, barbeiros. Então, tudo que envolve saúde, alimentação e estética, a vigilância sanitária, a nossa Anvisa, ela fiscaliza, tá? Então, ela coloca leis, normas que nós temos que seguir. Que essas leis, essas normas estão justamente para que segure que o profissional está trabalhando de forma correta, de forma ética, garantindo a integridade da população, certo? Então, olha só, nós temos também o CFF, que é o Conselho Federal de Farmácia. Então, o que é esse Conselho Federal, né? Ele também rege o Brasil inteiro e ele acaba fiscalizando apenas o profissional farmacêutico, né? Então, aqui o CFF e o CRF, eles não fiscalizam diretamente o estabelecimento. Eles acabam fiscalizando o profissional, então o farmacêutico. Tá? O CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, tem a mesma função do CFF, porém é de forma estadual. Como o Brasil é um país muito grande, ficaria inviável ter apenas um órgão para fiscalizar o Brasil inteiro. Então, o que o CFF fez? Ele acabou, para cada estado, nós temos um CRF. Então, aqui em São Paulo, o órgão que fiscaliza o profissional farmacêutico é o CRF-SP, que seria o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Se eu for para Minas Gerais, vai ser o Conselho Regional de Farmácia de Minas, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Mato Grosso. Então, para cada estado do país, nós temos um Conselho Regional de Farmácia, tudo bem? E o interesse do Conselho Regional de Farmácia, assim do Conselho Federal de Farmácia, é sempre orientar e apoiar o profissional farmacêutico. Nós até já conversamos numa aula, né, que o Conselho Regional de Farmácia, assim como o Conselho Federal de Farmácia, ele não regulamenta a profissão do técnico de farmácia. Não é que ele não aceita, ele não regulamenta. Ele vê que ainda não há necessidade, né, de impor regras, assim como o Conselho Regional de Farmácia impõe para o farmacêutico. Por quê? Porque enquanto tiver o farmacêutico que acaba limitando e dosando as funções do técnico de farmácia. É claro que o Conselho Regional de Farmácia não vai autorizar que um técnico de farmácia assuma a responsabilidade técnica de uma drogaria, por exemplo, né? Por quê? Porque vocês ainda não têm a carga horária, né, de todas as disciplinas, de todas as funções que um farmacêutico deve executar. Isso somente após uma graduação, após a faculdade, né? Então, o Conselho Regional de Farmácia, ele só não regulamenta o técnico de farmácia por causa disso, porque à frente tem o farmacêutico. Mas, como eu falei para vocês, eles reconhecem, eles sim, aceitam a importância do técnico de farmácia ao lado do farmacêutico, só que ele ainda não vê a necessidade de fiscalizar e colocar normas em cima da profissão de vocês. Por enquanto, né? Porque nós estamos vendo que a profissão está crescendo e quando cresce a gente acaba sendo obrigado a impor limites. Então, talvez futuramente o Conselho Regional de Farmácia venha impor, sim, o técnico de farmácia sobre essas legislações, tudo bem? Então vamos lá. Algumas leis farmacêuticas, gente, existem vários. Na disciplina de legislação farmacêutica, vocês irão conhecer uma infinidade delas, né? Aqui eu só coloquei algumas para que vocês tenham noção do lugar que vocês estão entrando, né? Onde vocês estão pisando, quem são as leis que nos regem e que nós temos que seguir. Então, olha só. Uma das leis mais importantes, né, é a Lei 3.820 de 1960. Então, foi a criação do Conselho Federal de Farmácia e do Conselho Regional de Farmácia. Para quê? Justamente para que pudesse orientar, né, os profissionais farmacêuticos, né, para que a gente tivesse algumas regras a serem seguidas e também um apoio na legislação. Eu tenho que também ter uma proteção, não é só dever
que eu tenho que cumprir. E cadê os direitos do farmacêutico, né? Então, da área farmacêutica. Então, o Conselho Federal de Farmácia e o Conselho Regional de Farmácia foram criados em 1960 sob essa Lei 3.820. Lei 5.991 de 73 é uma das leis mais importantes e principais da área farmacêutica, tá? É uma lei antiga, olha só, criada em 1973. Muita coisa aconteceu, muita coisa passou nesse meio tempo, né? Nós estamos em 2020, então olha quanto tempo tem essa lei. E essa lei tem muitas brechas. E conforme essas brechas que hoje em dia vão aparecendo, né, devido à mudança da sociedade, mudança do comportamento, mudança de doenças, né, vão se criando portarias e resoluções para que essa lei acabe sendo cumprida de forma correta, tá? Essa é uma grande diferença, vocês vão ver lá na legislação que ora o professor vai estar falando em lei, ora vai estar falando em portaria, ora vai estar falando em RDC, que são as resoluções. O que significa isso? Só por cima, tá? Só para que vocês não fiquem com essa dúvida. A lei, ela é criada pelo chefe do executivo, né? Então, por um presidente, por exemplo. Só que essa lei, ela pode apresentar falhas, né? Ela pode apresentar brechas, e aí os demais órgãos que estão envolvidos podem criar, então, eu não posso anular uma lei simplesmente, colocar uma lei em cima da outra. Então, para que eu faça um reajuste nessa lei, para que ela continue sendo cumprida, porém com as exigências atualizadas, eu crio portarias e resoluções. A diferença de portaria e resolução nada mais é do que qual foi o órgão que criou esse adendo, tá? Esse anexo à lei. Então, olha só. Em 1998 foi criada uma portaria 344, que fala sobre os medicamentos controlados, né? Quem ditou essa regra foi o próprio Conselho Federal de Farmácia. Então, Conselho Federal de Farmácia. Então, ele criou essa portaria falando que os medicamentos controlados só poderiam ser dispensados com retenção da receita. Antes não tinha essa portaria. Mesmo que os medicamentos controlados eram dispensados com o receituário, não se tinha muita regra sobre isso. Qual era o receituário, qual a quantidade de medicamento que poderia ser dispensada, qual a validade da receita. Então, acabava tendo várias brechas nessa lei, tá? Então, foi criada uma portaria chamada Portaria 344 de 1998, que dita as regras sobre a dispensação dos medicamentos controlados, tá? A gente vai falar bastante sobre isso em legislação, vocês vão ver receituários, diferenças de receituários, não se preocupem, tá bom? Mas voltando à Lei 5.991 de 1973, ela fala sobre, então, os estabelecimentos que comercializam medicamentos. Então, teve um controle sanitário em cima disso. Até pouco tempo atrás, vocês devem ter, né, visto que, vamos supor, Dorflex, Estomazil, Epocler, Engov, era vendido em padaria, era vendido em supermercado, em posto de gasolina. Tá errado isso, né? Então, essa lei, ela veio justamente para falar que medicamento tem que ser dispensado em drogaria. É drogaria que é o estabelecimento comercial responsável e capaz para fazer a dispensação de medicamentos. E em cima disso, ocorreu então a diferenciação entre drogaria e manipulação, que nós já conversamos isso em algumas aulas atrás. Então, drogaria é um estabelecimento comercial que tenha o intuito de fazer a dispensação de medicamentos ou produtos industrializados, voltado para higiene pessoal, profilaxia, cura, paliativo, né? Então, ali eu vendo medicamentos, produtos de perfumaria, que é voltado para higiene pessoal. Numa manipulação, eu não posso vender produtos industrializados. A manipulação é exclusiva a produção do medicamento para o paciente mediante receituário médico, né? Então, numa manipulação, eu não posso vender um Dorflex, por exemplo. E numa drogaria, por exemplo, eu também não posso dispensar um medicamento manipulado.
Então, essa diferenciação entre drogaria e manipulação aconteceu nessa Lei 5.991 de 73. Mas eu falo para vocês, essa lei tem várias brechas, onde existem várias portarias e várias resoluções dentro da legislação farmacêutica para corrigir essa lei. Mas o intuito da lei sempre foi essa, tá bom? Fiscalizar e regulamentar os estabelecimentos de comercialização de medicamentos. Lei 9.782 de 1999 criou a Anvisa. Até então não era a Anvisa, né? Era um outro órgão, era apenas chamada Vigilância Sanitária. Então agora é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Então, desde 99, a Anvisa é o órgão federal de fiscalização superior de todos os estabelecimentos da saúde, alimentação e estética, tá? Em 1999 também foi criada a Lei 9.787, né, que fala sobre a criação do medicamento genérico. Nós já falamos sobre isso. Então, desde 99, nós temos o genérico aí atuando na área, e nós da área farmacêutica, tanto farmacêutico quanto técnico de farmácia, temos a obrigação de orientar a população quanto ao seu uso, né, falando que é o mesmo medicamento de referência, passou pelos mesmos testes de controle de qualidade, então o medicamento é eficaz, é seguro e pode ser feito o uso sem receio, tá? Então, essa lei que tem que estar expressa, né, até na embalagem. Existe uma RDC, né, que, olha só, então, para corrigir aquelas brechas, né, o que é uma RDC? É uma resolução. Resolução, né, então RDC 20 de 2011, que fala sobre a regulamentação, sobre a dispensação de antibióticos somente com retenção da receita. Então, desde 2011, todo medicamento que tiver antibiótico na sua formulação, eu só posso fazer a dispensação mediante receituário. Esse receituário tem regras, né? Tem que ser um receituário com data, validade de 10 dias apenas. Então, o paciente não pode mais chegar na drogaria e pedir uma amoxicilina, como era feito antigamente, né? Antes de 2011, a pessoa chegava e falava assim, me vê uma amoxicilina, e nós dispensávamos, né? Diante de uma orientação farmacêutica, claro, para quem é que vai usar, faz uso de alguma outra medicação, quais são os sintomas. Muitas vezes a gente conseguia, né, segurar essa dispensação se a gente acabasse identificando o caso, que não fosse o caso de fazer o uso. Mas agora não. Agora eu só posso fazer a dispensação diante de um receituário médico. Então, isso está regulamentado nessa RDC de 2011, tá bom? Uma das leis mais importantes também, ó, a Lei 13.021 de 2014, que ela fala que o farmacêutico ele tem que estar em período integral na drogaria, tá? Isso é extremamente importante. Antigamente, muitas farmácias não mantinham o farmacêutico em período integral, mantinha apenas por um período. Então, estava lá um quadro, né?